Olá, profissional de SMS. Bom, hoje nós vamos continuar a falar sobre SESMIT. Vamos falar sobre a constituição, os tipos de SESMIT e o dimensionamento. Então, como é que funciona? Quem precisa constituir? Quais são os tipos de SESMIT existentes que é possível você registrar dentro do site lá do INIT? E também o dimensionamento. Como é que eu dimensiono o SESMIT, os vários tipos de SESMIT? Então, vem comigo, vamos aprender isso juntos. Bom, primeiramente, as empresas privadas, então, vai depender da quantidade de colaboradores aí no estabelecimento. Você vai precisar ter um profissional da área de segurança de saúde ou não. As empresas públicas precisam do SESMIT? As empresas públicas, alguns órgãos públicos, sim. Então, órgãos públicos da administração, direta ou indireta, que admitam colaboradores como CLT, ou seja, dentro dos estabelecimentos públicos, aqueles órgãos públicos que tenham colaboradores CLT, regidos pela CLT, aí vai precisar constituir SESMIT. O que a gente vai ver? Diretos, o que são os diretos? São as secretarias, ministérios, câmaras, assembleias, Receita Federal, Defensoria da União, Justiça Federal e Polícia Rodoviária, entre outros. Indireta, o que a gente vai perceber? Autarquias, fundações, né, de sociedade de economia mista. Então, perceba assim que esses órgãos públicos geralmente têm colaboradores regidos pela CLT e daí vão precisar ter constituir o SESMIT, aí vai ter que fazer a contagem desses colaboradores. Bom, os tipos de SESMIT que nós temos. Então, se você já teve a curiosidade ou já precisou registrar um SESMIT, você abriu lá um site do INIT. Antigamente a gente não registrava assim, né? Antigamente a gente fazia o papel, né? Era no papel, você fazia todo o quadrinho do SESMIT, colocava as pessoas, o PIS, colocava o CREA ou o COREM, o horário, tudo, e protocolava na Regional do Trabalho. Agora não, agora é tudo eletrônico. Então, até uma comunicação prévia da obra é eletrônica. Então, tudo é feito de forma eletrônica hoje para facilitar e agiliza demais. Tanto para nós que somos profissionais da área de SMS, quanto para o órgão fiscalizador que vai receber a documentação. Então, agilizou-se o processo, né? O processo está mais informatizado, moderno, e a tendência é modernizar cada vez mais. Então, nós temos aí o SESMIT individual. O SESMIT individual, ele é aquele restrito àquele estabelecimento, ou seja, é composto por um único estabelecimento que é aquele onde as pessoas vão estar trabalhando. Então, imagina que você tem uma empresa aí, que ele não tem filiais, ele é único e você vai ter as pessoas trabalhando naquele ambiente de trabalho e você vai ter os profissionais da área de saúde e segurança no próprio estabelecimento. Então, como é que você vai dimensionar esse tipo de SESMIT, que é o individual? Você vai precisar do CNPJ da empresa, porque através do CNPJ você vai encontrar o CNAE da empresa, e aí encontrando o CNAE você vai identificar o grau de risco. Aí a gente vai ver a quantidade total de colaboradores lá no estabelecimento. E aí a gente vai pegar o quadro da NR4, o quadro 2 da NR4, e vai cruzar a informação do grau de risco com o número de colaboradores. E o cruzamento dessa informação vai te dar justamente a quantidade de profissionais de segurança e saúde ocupacional que precisa ter no estabelecimento. Então, esse é muito simples. Temos também o SESMIT regional. No SESMIT regional é quando há pelo menos um estabelecimento enquadrado no quadro 2 da NR4. Então, e aí o que acontece? Tem que constituir SESMIT? Sim, vai precisar constituir SESMIT, só que aí você pode estender a assistência do SESMIT para os demais estabelecimentos, desde que eles estejam dentro da mesma unidade federativa. Então, o que acontece? Às vezes você tem um empreendimento ou um local, um estabelecimento que precisa ter o SESMIT e o outro que não precisa, que não atinge a quantidade mínima de colaboradores. Aí, o que você faz? Você vai pegar e vai estender o serviço daquela unidade que você tem o SESMIT para outra unidade. Então, é como se desse um suporte, uma assistência para aquela unidade onde não vai ter um profissional de segurança lá. Então, isso é quando você tem SESMIT regional. Quando a gente vai ter o SESMIT estadual? O SESMIT estadual, ele é composto por todos os estabelecimentos da empresa dentro do mesmo estado. Quando isoladamente, cada estabelecimento ele não vai se enquadrar no quadro 2 da NR. Então, ou seja, você tem várias unidades, várias filiais, só que individualmente ela não atinge o número mínimo para compor o SESMIT. Só que a gente vai ter uma regrinha. Então, a gente tem, quando os estabelecimentos são de grau de risco 1, 2, 3 ou 4.
Então, tem que ficar atento a isso também. Então, nesse caso, você, por exemplo, se for de grau de risco 1, o que a gente vai fazer? A quantidade de colaboradores vai ser a somatória dos empregados existentes no estabelecimento, que possui o maior número de colaboradores, mais a média aritmética do número de empregados dos demais estabelecimentos. E aí, como é que você vai dimensionar o SESMIT, então? Vai pegar essa quantidade de colaboradores e vai cruzar com o grau de risco da empresa. E aí você vai ter a quantidade de profissionais que você vai precisar para compor o SESMIT. Lembrando que, nesse caso, os profissionais do SESMIT têm que cumprir carga integral, ou seja, carga total, não pode ser parcial, tá? Então, nesse caso é um pouquinho diferente. No caso de empresas de grau de risco 2, 3 e 4, também no SESMIT estadual, aí você tem um pouquinho diferente. Aí a quantidade de colaboradores vai ser a somatória dos empregados de todos os estabelecimentos. Então, perceba, quando é grau de risco 1, você consegue aí fazer a média, né, dos outros estabelecimentos. Quando você tem grau de risco 2, 3 e 4, não. Aí você vai fazer o quê? Vai somar a quantidade de colaboradores que você tem em todos os estabelecimentos, e aí essa quantidade é o que você vai utilizar para relacionar lá no quadro 2 da NR4. Então, aí você vai pegar a quantidade de colaboradores e vai verificar com o CNAE, e aí essa relação vai te dar a quantidade de profissionais da área de SMS que você precisa. No caso do SESMIT centralizado, é um pouquinho diferente. O SESMIT, quando ele é centralizado, ele é aquele composto por 2 ou mais estabelecimentos, no qual a distância entre o estabelecimento onde você fixou o SESMIT não excede 5 km ou 5.000 metros. Então, muitas pessoas falam, mas está na mesma... Mas se excedeu, tem essa questão da quilometragem, se excedeu, aí você vai ter que, né, fazer o outro tipo, que é a questão do estadual, aí já não dá mais para fazer o centralizado. Então, nesse caso, como é que a gente vai fazer no caso do SESMIT centralizado? No caso do SESMIT centralizado, você vai também olhar o CNPJ da empresa, vai ver qual é o CNAE, vai encontrar o grau de risco, e aí você vai pegar o quê? A quantidade total de colaboradores, ou seja, considera o total de todos os estabelecimentos. Então, soma tudo, e aí você vai cruzar a informação de quantidade de colaboradores com o grau de risco e vai achar a quantidade de profissionais aí de SMS que você vai precisar para cumprir a NR4. Um outro tipo de SESMIT é o SESMIT individual em obras. E aí, para obras, a gente tem um pouquinho de diferenciação de empreendimentos, porque o grau de risco é maior. Então, no caso do individual, do SESMIT individual de obras, é aquele composto por estabelecimento individual, matriz ou filial, responsável por obras que tenham menos de 1.000 colaboradores. Então, menos de 1.000 trabalhadores lá. E aí, nesse caso, vai ter que estar no mesmo estado, no mesmo território, né? E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode ter os profissionais, engenheiros de segurança, médico do trabalho e enfermagem centralizados. Então, por exemplo, eu tenho vários canteirinhos, então vários canteiros de obra, eles estão dentro no mesmo estado. E aí o que acontece? Você vai fazer o quê? Só que a somatória deles dá menos de 1.000 colaboradores. Então, aí nesse caso, você pode fazer o SESMIT individual de obras. E aí você pode utilizar os profissionais engenheiro de segurança, médico, enfermeiro do trabalho centralizado. Então eles ficam centralizados em uns canteiros e os outros e dão suporte aos demais canteiros. Já os profissionais operacionais, que é o técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho, esses não, esses você vai ter que dimensionar conforme o quadro 2 da NR4. Então perceba, os profissionais que são mais gestão podem ser centralizados, os operacionais aí não podem ser centralizados. E aí como é que você vai dimensionar então os que não podem ser centralizados? No caso do técnico de enfermagem e de segurança ou auxiliar de enfermagem, você vai pegar o quê? Você vai pegar a quantidade de colaboradores de cada canteiro e aí você dimensiona a quantidade de técnico de enfermagem, de técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. E aí o engenheiro, o médico e o enfermeiro do trabalho, esses podem ser centralizados. Então, ó que bacana, né? Dá para você otimizar a mão de obra. Já no caso do SESMIT obra, que é o SESMIT quando você tem 1.000 ou mais colaboradores, aí já é um pouquinho diferente. Aí como é que você vai fazer? Nesse caso, você vai ter que o quê? Dimensionar pela quantidade total de colaboradores da obra. Aí não tem jeito, você vai ter que ter engenheiro, médico, técnico de enfermagem, de acordo com a quantidade de colaboradores que você tem, se relaciona a quantidade de colaboradores total que você tem no empreendimento, como você tem 1.000 ou mais, e também o grau de risco aí do empreendimento que você tá. E aí você vai ter a quantidade de profissionais de segurança e medicina ocupacional. Então,
Então, olha como tem diferenciações e a gente tem que estar atento a essas diferenciações. Agora eu estou mostrando para vocês aí na tela uma parte do quadro do quadro 1 da NR4, que é onde você vai encontrar o grau de risco. Então, o que você vai fazer nesse quadro? No quadro 1 da NR4, você vai ter lá os códigos, esses códigos são os KNAIs das empresas. E aí você tem na denominação qual é o segmento, a atividade da empresa, e do lado você tem o GR, que é o grau de risco. Então, é assim que você vai encontrar o grau de risco para poder fazer o dimensionamento aí do SESMIT. Então, não se esqueça que é importante você ter o CNPJ da empresa, porque no CNPJ você vai ter o KNAI. E você vai sempre dimensionar pela atividade principal da empresa. Ou seja, às vezes a atividade principal não é aquela que ela desenvolve a maior parte do tempo, mas você vai sempre considerar a atividade que a empresa desenvolve a maior parte do tempo, tanto para dimensionar o SESMIT quanto para o dimensionamento da CIPA. Não esqueça, isso é muito importante. Bom, aí depois na sequência a gente está vendo aí uma parte do quadro 2 da NR4, que é justamente aí que você vai encontrar e vai conseguir dimensionar a quantidade de colaboradores que vão compor o SESMIT. Então você perceba que você vai ver o grau de risco, o número de empregados do estabelecimento, que está aí na horizontal, então você percebe que vai de 50 até acima de 5 mil, então você consegue visualizar, e aí você consegue ver a quantidade, então, de profissionais técnicos, então, seja técnico de segurança, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar, engenheiros ou médicos. E aí você consegue ver. E embaixo na tabela tem umas observações bem importantes que ele fala a quantidade de tempo que esses profissionais precisam se dedicar ao SESMIT. Então, você tem um asterisco aí que seria o tempo parcial, de 3 horas. O 2, ele fala da questão do dimensionamento total, como é que tem que ser feito. Né? E você percebe assim que onde ele não coloca a questão do asterisco é tempo integral, ou seja, o tempo total. A gente viu no vídeo anterior, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, a carga horária. Então a gente dá uma olhadinha com relação à carga horária dos engenheiros, dos médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, técnicos de segurança. Então aí precisa cumprir a carga integral. Então, se você perceber, a gente nunca vai ver o técnico de segurança, o técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem com uma carga parcial. Por quê? Porque eles são operacionais. Então, a carga deles sempre vai ser integral. Já os profissionais mais gestão, né, que são os engenheiros de segurança, os médicos do trabalho e os profissionais, os enfermeiros do trabalho, esses eles podem ter carga integral ou parcial. Então, por isso que tem o asterisco aí. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários, deixa aí abaixo, eu vou ter o maior prazer em responder. Antes de você ir, dá aquela curtida no canal e compartilha com os amigos, porque afinal, conhecimento deve ser compartilhado. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.